Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Olá, boa tarde. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Carol, sejam bem-vindos. Eu sou Vanessa, seja bem-vindo a mais um programa do Sindirrede. Confira agora a atualização das notícias que interferem no dia a dia do trabalhador de Belo Horizonte. Giro de notícias. E, infelizmente, o texto da privatização da Copasa passou ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A previsão é que a matéria seja votada em segundo turno pelo plenário na próxima terça-feira, dia 16. A oposição ao governo Zema argumenta que faltam estudos de viabilidade dos blocos regionais, ou seja, em várias regiões o serviço de água e esgoto não dá lucro. Então, provavelmente não terão grupos interessados em prestar o serviço, pois, para ter lucro, as tarifas teriam que ser muito mais caras. Existe um outro agravante: os lugares onde as companhias de água foram privatizadas, a qualidade de prestação de serviço caiu e o valor da conta subiu, como vimos agora a Sabesp em São Paulo adequar a taxa. E, falando ainda sobre o governo Zema e o governador Romeu Zema, se era a projeção nacional que o governador queria, acabou de conseguir. O governador foi convocado para depor na CPMI do INSS sobre suspeitas envolvendo empréstimos consignados oferecidos por empresas ligadas à sua família. A CPMI apura irregularidades envolvendo crédito consignado, incluindo descontos indevidos e fraudes que afetam beneficiários do INSS. Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o esquema investigado causou prejuízo superior a 6 bilhões de reais. Bom, gente, e foi aprovado a LOA aqui de Belo Horizonte. O que é a LOA? A LOA é a Lei de Orçamentária Anual, que determina os parâmetros do orçamento para Belo Horizonte em 2026. Bom, não é que quando a LOA é aprovada, necessariamente as coisas são seguidas, mas ela dá alguns indicativos importantes. E duas coisas nos chamaram bastante atenção. Há uma previsão de um déficit de 787 milhões. Então, de acordo com o que a prefeitura está prevendo arrecadar e o que ela está prevendo gastar, vai faltar 787 milhões. Mas olha que interessante, gente. Mesmo assim, e mesmo o governo dizendo que vai ter que ter austeridade, significa que vão diminuir os gastos com o serviço público, ele aumentou em 50% o que ele vai gastar com o seu gabinete, em verba de gabinete. Aumentou aí de verba de gabinete aproximadamente 50 milhões, corrigindo aqui, de aumento na verba de gabinete. Um negócio meio estranho, né? Muito. Se vai ter déficit, se tem que apertar o cinto, como é que aumenta com verba de gabinete? E sabe-se lá o que se faz no gabinete. E na educação, está previsto 17% do orçamento para 2026. É menos percentualmente do que se gastou em 2024, que foi por volta de 19% do orçamento da cidade. 2025 a gente ainda não tem o acumulado, mas é uma indicação ruim, né? Enxugar o que se gasta na educação. E como a gente vem dando nos últimos programas, Belo Horizonte tem 2 escolas em tempo integral de ensino fundamental que estão com o risco de fechar ou terem a redução do atendimento muito drástica para o ano de 2026, né? As comunidades têm se organizado, houve uma audiência pública na semana passada, hoje está acontecendo uma oitiva na Assembleia Legislativa para tratar do assunto e
há poucos avanços com relação à situação até o momento. Com relação ao Point, no Barreiro, tem a possibilidade de um remanejamento para um novo prédio, mas ainda não é a solução ideal, pois o prédio atual tem um espaço e uma capacidade de atendimento para o currículo proposto muito grande que o novo prédio não teria condições. E com relação ao Paulo Mendes Campos, a situação continua com o entrave, continua com o impasse, que com a criação do Centro Educacional das Infâncias segue sendo um problema ainda sem avanços. Seguimos atualizando com qualquer novidade. Um absurdo, né, gente? Fechar 2 escolas em tempo integral na rede, ao invés de estar ampliando, a prefeitura está reduzindo. E as coisas, gente, a nível federal não andam bem. E vamos discutir aqui as coisas que estão acontecendo no que diz respeito à proteção e às legislações com relação ao meio ambiente. Estamos entrando aí no período de chuva e todo esse desequilíbrio ambiental, a falta de obras protetivas, nós vamos ainda, infelizmente, ver muita casa desabando, muita enchente por aí, né? E o que está acontecendo? Tem 2 temas que estão sendo tratados, tanto no Senado quanto no Supremo Tribunal Federal. Um deles, gente, é o marco temporal. Para quem não se lembra, o que é isso? Teve uma legislação há um tempo atrás que determinou que era obrigatória a demarcação das terras indígenas a partir da Constituição de 88. Das terras em que os indígenas já estavam ou que estavam localizados ali. O que aconteceu? Entra governo, sai governo, pouco se avança com relação à demarcação dessas terras. E aí aprovaram uma lei colocando um marco temporal, dizendo que o seguinte, os indígenas que estavam naquela terra, a partir daquele ano, especificamente, as terras poderiam ser demarcadas. O que chegaram depois, não poderia haver demarcação de terras. Qual que é o problema disso, gente? Os indígenas são expulsos das suas terras com muita frequência. Então, eles se movem, porque eles saem do lugar, mas eles têm que viver em outro lugar. Além disso, existe ainda agrupamentos indígenas que são nômades. Então, eles se movimentam. Então, não dá para dizer qual é o marco, uma vez que ainda não foi demarcado, né? A aprovação do marco temporal é uma tentativa, na verdade, de aumentar o grande massacre indígena que existe ainda hoje no país e que nós não podemos ficar passivos com relação a isso. Não nos esqueçamos que os indígenas são os principais protetores hoje do meio ambiente, da floresta, e isso é um patrimônio da humanidade inteira e necessário. E nesse momento, depois que já foi votado o marco temporal, ele está em julgamento no tribunal, porque há um entendimento de que a forma como foi votada, ela não tem legitimidade. E o Senado resolveu fazer uma outra votação para tentar impedir que haja qualquer julgamento no Supremo em torno disso. Claro que isso tudo, gente, é parte da disputa entre o Congresso e entre o Judiciário. Infelizmente, nessa disputa, quem acaba se ferrando são sempre os trabalhadores, os povos originários, a população mais oprimida. E uma outra coisa que está em debate é a Lei 2159, o projeto de lei que ficou conhecido como projeto de lei da devastação. O que aconteceu, gente? Esse projeto foi aprovado, o governo federal vetou alguns artigos, de acordo com todos os ambientalistas, um veto absolutamente insuficiente. E para tentar fazer um acordo, uma negociação com o Congresso, ele fez uma medida provisória, a medida provisória 1308, que fala sobre licenciamento ambiental especial. Foi uma iniciativa para que uma troca com a Câmara de Deputados para ver se não derrubava os vetos que fizeram no PL. Essa medida provisória, ela flexibilizava já alguns elementos, né? Era uma troca com a turma do agronegócio, a turma da mineração, que quer partir para cima de tudo. O que está acontecendo? A turma não só vai derrubar os vetos,
do presidente, deixando o projeto o mais devastador impossível, como vai aprovar a medida provisória? Ou seja, pegou o que tinha de pior de um lado ou de outro. Por que nós estamos falando disso aqui? Mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos num estado e numa cidade cercada por mineração. Qualquer morro mais alto que a gente sobe aqui em Belo Horizonte, a gente vê um buraco em volta. Para qualquer lado que a gente vai tentar sair da cidade, tem uma mineração acontecendo. Essa mineração compromete o abastecimento de água da cidade. Com a privatização da Copasa, vai piorar ainda mais. E o que eles estão propondo, gente? Flexibilizar completamente, não ter legislação ambiental. Acabar com tudo. Nós não somos contra minerar, certo? Mas também nós não somos a favor de trocar a nossa água por minério de ferro. Essa é uma das coisas que está acontecendo no Congresso Nacional, mas teve um negócio horrível ontem, né, Carol? Pois é. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou para votação 4 pedidos de cassação. Ele colocou no mesmo bloco a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL, por uma situação infeliz que aconteceu no Congresso, em que ele foi provocado e acabou reagindo e agrediu o provocador, que já vinha o perseguindo, e também colocou junto a cassação dos deputados já condenados ou investigados do PL, né? Alexandre Ramagem e todos os fugitivos do Brasil. Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Então, em protesto, o deputado Glauber Braga ocupou a mesa da presidência, ocupou a cadeira de Hugo Mota, e Hugo Mota determinou a retirada da imprensa, o fechamento, né, a suspensão da TV Câmara, que nunca havia acontecido desde a redemocratização, e a retirada do deputado à força pela Polícia Legislativa. Nesse processo, outros 5 deputados acabaram também sendo agredidos na tentativa de impedir a condução do deputado Glauber Braga, que se lesionou e teve o seu paletó rasgado diante da truculência. Os 6 deputados lesionados informaram que irão prestar uma queixa-crime contra o presidente da Câmara no STF. E, além disso, Hugo Mota aproveitou para fazer um acordo com a ala de extrema-direita do Congresso e votar a tal anistia moderada, que é o tal do PL da dosimetria, que o relator é o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que pretende abrandar as penas das pessoas envolvidas naquele infeliz episódio do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, que foi o não reconhecimento de uma eleição democrática e tentativa de destituição do então candidato eleito. Então, o que acontece? Essa dosimetria está tentando reduzir o tempo, né, de prisão para aqueles já condenados e para os próximos que poderão vir ser condenados sob essa investigação. Porque lembramos, todo mundo que participou ou que comandou o 8 de janeiro já está com o processo andado, mas ainda temos os financiadores do 8 de janeiro que também serão julgados pelo STF, né, ainda esse mês, alguns no ano que vem. Então, toda essa questão, a dosimetria, ela visa minimizar as penas. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria de 27 anos de cadeia apenas 2, que poderia ser convertido em uma prisão domiciliar. Bom, e é importante, gente, a gente destacar que essa é uma questão... Bom, depois daquele projeto da blindagem, que teve uma reação da população, é importante ter reação contra isso também. Por quê, gente? Vejam, isso é uma coisa de ocasião, né? Eles vão mudar a lei depois que as pessoas foram condenadas. E vão mudar a lei especificamente para pegar esse grupo de pessoas. Porque, olha, nós somos daquelas que achamos que precisa mudar a estrutura penal no Brasil mesmo. Porque você pega um jovem negro da periferia, que às vezes é preso, com uma bucha de maconha no bolso. Bom, não estou nem discutindo se está certo ou se está errado, ele está com a bucha de maconha no bolso. Mas ele fica, às vezes, 6 meses a 1 ano preso
porque sequer o judiciário olha para ele para saber se pode ou não liberar aquela pessoa, ou se foi justa ou não a prisão. Então aqui você tem uma inversão da lógica, né? Quem tem dinheiro não fica preso. Quem não tem, fica preso indefinidamente, independente se cometeu um crime ou não. Bom, e por fim, né? Tá aí rolando na Câmara a votação do Plano Nacional de Educação. Já é uma construção que já foi para a Câmara muito ruim e que teve a sua piora ao longo do tempo, né? Nós vamos aqui atualizando, estava previsto mais uma sessão para hoje, né, dessa discussão. Nós não temos ainda o resultado sobre isso, mas a gente vai atualizando nos próximos momentos.